Queridos irmãos e queridas irmãs, mais um encontro para a prática da Evangelho Terapia. Esses encontros, eles têm um objetivo muito definido. Nesses encontros, nós buscamos uma aproximação com as verdades do Mestre que elegemos e que escolhemos seguir, que é o nosso Mestre Jesus. Essa aproximação se dá pela nossa vontade e depois pela nossa coragem. Eu preciso ter vontade de conhecer e viver aquilo que o meu Mestre me deixou como ensinamento, como reflexão, como um norte para a minha vida. Esses encontros são possíveis graças a uma casa amorosa e fraterna, que é a Casa de Zicorta. Quando eu digo que é graças a ela, porque desde a pandemia, irmãos nossos, trabalhadores dedicados, se empenham para que isso aconteça, nos auxiliam, nos ajudam, nos orientam. E isso tudo demanda dedicação. É claro que para nós, trabalhadores da Seara de Jesus, é sempre um prazer, é sempre gratificante. Mas no dia a dia isso requer vontade e coragem. Então eu quero sempre que possível lembrar desses trabalhadores anônimos e silenciosos, né? Somado à direção da casa, que se esforça, se empenha, se dedica para que nós consigamos ter aqui todos os domingos esse encontro e presencialmente na nossa casa, às segundas-feiras, às 19 horas e às terças-feiras, às 14. E hoje esse trabalho é maravilhoso, nós dividimos com uma irmã querida de caminhada, que é a Cristiane Leal, Cristiane Guedes. Então, Cris, que bom ter você nessa parceria de amor. E que nesse momento, cada um de nós possa se voltar para dentro de si. Vamos deixar o mundo e voltar para o nosso mundo interno, para o nosso coração, agradecendo por essa oportunidade, louvando esse Pai que é amor e bondade e pedindo que os propósitos do nosso Mestre Jesus possam estar conosco, nos acompanhando hoje e sempre. E aí buscamos o nosso livro, o Evangelho. E aí abrimos de forma aleatória, não existe acaso. Nós confiamos e acreditamos que sempre há um anjo guardião conosco, que vai nos orientar quando o nosso propósito se irmana com as leis divinas. E o nosso propósito nesse momento se irmana com as leis divinas. E por isso pedimos a eles que nos auxiliem para que possamos, mais uma vez, fazer uma reflexão sobre o ensinamento do Mestre Jesus. Bem-aventurados os aflitos. E o item 22 é uma mensagem de Fénelon. E o título da mensagem é: se fosse um homem de bem, teria morrido. A pergunta que Kardec faz: muitas vezes dizeis, ao falar de um homem mau que escapa de um perigo, se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, assim falando, enunciais uma verdade, pois realmente acontece com muita frequência que Deus dê a um espírito ainda jovem, nascendo do progresso, uma prova mais longa do que a um bom que receberá por recompensa do seu mérito a graça de sua aprovação ser tão curta quanto possível. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, vizinho de um malvado, logo dizeis: antes fosse este.
cometeis um grande erro, porque aquele que parte concluiu a sua tarefa, e o que fica, talvez não haja começado a sua. Por que então quereríeis que o mal não tivesse tempo para terminá-la e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que direis de um prisioneiro que tivesse cumprido sua pena e que fosse retido na prisão, enquanto se restituísse a liberdade a um que não tinha esse direito? Ficai sabendo, pois, que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo e que, enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender e crede que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece mal é um bem. Vossas faculdades, no entanto, são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera, e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material. Esta, então, vos aparecerá como simples incidente, a vida material, no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Fenelon, 1861. Então, vamos fazer aqui uma reflexão sobre essa mensagem, né, que Fenelon nos traz. Pensemos juntos. Hoje, encarnados, o que nos faz avaliar a nossa trajetória espiritual, a nossa evolução, é a consciência da finitude. Então, quando a doença nos visita, porque ela nos visitará, quando a morte nos visita, e ela nos visitará, a ideia é, aquela pessoa tão boa e morreu, e aquela pessoa que é tão ruim ainda permanece vivo. Quando eu faço essa leitura, quando eu digo que aquela pessoa era muito jovem para morrer, que tal pessoa que está há tanto tempo ainda vive, aquele outro tão bondoso já se foi, eu preciso, então, alinhar as minhas palavras com os ensinamentos do Mestre Jesus. Ele nos disse que a verdadeira vida não era essa vida material, que a verdadeira vida é a vida espiritual. E eu não alcanço a vida espiritual tendo este corpo. Eu preciso me desfazer desse corpo para que eu viva a vida espiritual. Então vão existir, né, em muitas situações que eu vou julgar e vou entender que aquela pessoa que é boa está aqui. E aquela pessoa que aos meus olhos não é tão boa é que morreu. Então, assim, nessa mensagem, Fenelon está dizendo para nós, olha, preste atenção, lembre-se que a morte, né, para aqueles que quando estão aqui encarnados cumprem as leis divinas, é uma libertação. Agora, se eu estou aqui e eu só valorizo a vida material, tudo para mim o que importa é ter. E quanto mais eu tenho, mais eu quero para mim e só para os meus. Eu não quero dividir, eu não quero me preocupar com quem não tem, com a quem falte algo. Eu estou, então, determinando que esse mundo é o mais importante, que ter coisas é o mais importante. E vai chegar o dia em que eu não terei um corpo para viver. E nesse dia, sim, eu vou me deparar com a vida verdadeira, que é a vida espiritual. Então, que a partir dessa reflexão de hoje, nós nos lembremos de que cada um de nós tem um projeto e tem um combinado. Cada um de nós retorna ao mundo físico, ao mundo material, através da reencarnação, com um projeto divino para ser cumprido, com um projeto que é factível de eu realizar, mas vai depender da minha vontade, da minha coragem, do meu esforço, da minha disciplina. Mas eu nunca vou reencarnar
tendo como um projeto divino algo impossível. Sabe por que que não? Porque esse pai é bondoso, ele é amoroso. Ele não permitiria que eu viesse para cá com um projeto que eu não daria conta de cumprir. Então, o tempo de cada um é de cada um. Vamos nos abster do julgamento. Ah, porque esse era tão bom e ficou, esse era tão bom e foi. Deixemos isso de lado e nos lembremos apenas que todos nós retornaremos. E nós, desculpem, e nós deveríamos ou deveremos pensar qual a bagagem que nós vamos levar para essa viagem. Hoje está frio. Se eu vou para um lugar frio, eu devo levar meus agasalhos. Mas se eu vou para um lugar quente, não faz sentido eu levar agasalhos. Para o mundo espiritual, não vale coisas, vale sentimentos, vale intenções, vale perdão, amor, acolhimento, não julgamento. É isso que precisamos ter na nossa bagagem. Então, cuidemos, valorizemos, nos preocupemos com a bagagem espiritual e com certeza teremos olhos mais leves para o que a vida nos oportunizar viver. Muita paz para todos nós.